Fala galera do Cine Eterno, eu acabei de assistir Além da Morte. E aí, vira eterno ou vai pro inferno? Além da Morte é dirigido pelo Nils Arden Oplev e conta a história de um grupo de médicos que resolve fazer experimentos pós-morte, ou seja, eles dão uma morridinha e depois se ressuscitam para ver se eles têm algum tipo de experiência entre esse meio tempo que eles estão entre a vida e a morte. Só que as coisas acabam não dando muito certo e eles começam a ser assombrados por culpas do passado. Além da Morte, ele é um remake do Linha Mortal, um filme de 1990 com a Julia Roberts, com o Kiefer Sutherland. O filme acabou virando cult, tem muita gente que gosta muito, e esse Além da Morte, inicialmente ele era para ser uma sequência desse Linha Mortal. Só que as coisas não deram muito certo e acabou sendo mesmo um remake. Então, Além da Morte, ele é um remake do Linha Mortal, ele é igual, ele tem a mesma história, como vocês puderam notar, ele tem a mesma ideia, ele tem o mesmo discurso, vamos dizer, com uma tentativa de modernização que não é tão modernizado. Enfim, esse Além da Morte ele é uma bagunça, porque ele quer ser um drama, ele quer ser um filme de terror, ele quer ser um filme médico, ele quer ser um Grey's Anatomy da vida, enfim, ele quer ser tanta coisa e é óbvio que ele não é bom em nada. Além disso, o filme ele é chato. E quando eu digo ele é muito chato, porque os personagens não são carismáticos. A gente tem a Ellen Page, que é a melhor coisa do filme, e ela funciona muito bem, mas é só ela. E infelizmente os outros atores, os outros atores eles nem são tão ruins, mas os personagens são tão clichês de terror, são tão unidimensionais, são tão sem graça, que ela não consegue segurar o filme sozinho. O Kiefer Sutherland também tá no filme, só que interpretando um papel diferente do que ele fez no Linha Mortal. Aqui ele é meio que o professor-chefe dos alunos, porque esses médicos, na verdade, eles são alunos de medicina, são quase se formando, e o Kiefer Sutherland faz meio que às vezes de um professor, mentor ali. E ele tá ok no filme, o personagem dele quase não existe, é um personagem totalmente descartável pra trama. Quanto mais eu penso nesse filme, quanto mais eu tento puxar alguma coisa boa, só vem coisa ruim, eu não consigo tirar coisa boa do filme. É incrível como o filme ele é chato. É incrível como a gente não consegue se importar com nenhum dos personagens. E isso tem muita culpa desse roteiro, que não decide muito bem para que lado que ele quer ir. Os diálogos são muito ruins. E o que mais me deixa triste é que o diretor, ele fez Os Homens que Não Amavam as Mulheres, a versão sueca, que é um filme muito bom. Que ele é um filme com direção, com um roteiro muito bem trabalhado, com personagens extremamente aprofundados, e a direção dele é muito boa, ele consegue dar pulso, e ele consegue fazer um filme bastante autoral, mesmo com uma história muito conhecida, e aqui ele se rende totalmente para Hollywood. Ele faz um filme totalmente descartável, um filme sem nexo, sem motivo de existência. Isso é que é o Além da Morte. E eu fico muito triste porque ele é um diretor extremamente talentoso que chega em Hollywood e me faz uma bomba dessas e nunca mais vai fazer nada em Hollywood. Amém. Quem sabe ele volta lá pra Suécia e continua fazendo coisa boa. E só pra dizer que eu não falei, vamos falar, né? Porque as pessoas às vezes reclamam que eu não comento. A fotografia do filme, ela é uma fotografia extremamente pasteurizada, é uma fotografia que a gente já viu em 500 mil filmes, não tem nada demais, não tem nada de novo, é aquela fotografia bem desaturada, tu vê que não tem um cuidado de fazer com que a fotografia ela reflita os estados dos personagens, o figurino é a mesma coisa, todo mundo tá sempre vestes de hospital, e quando eles não estão com vestes de hospitais, o figurino ele não é pensado nisso, ele é sempre para um mesmo tom de cor para todo mundo, então tu vê que é bem pobrinho. A trilha sonora, e aqui eu tenho que fazer essa menção, além da trilha sonora ser genérica, a mixagem de som, os efeitos de som, o Foley, é uma coisa extremamente mal feita, extremamente sem sentido, nem na parte técnica, que às vezes os filmes de terror eles conseguem se sobressaltar, nem isso o filme consegue ser bom. Então o filme ele flopa na direção, ele flopa no roteiro, ele flopa nos efeitos, ele flopa na parte técnica, ele flopa em tudo quanto é canto. Ainda bem que tem Ellen Page no filme, que os atores são mais ou menos, né, tem Ellen Page, tem Kiefer Sutherland, que dá pra tornar o filme assistível. De resto, é um filme insuportável. Tem quase 2 horas que parece que não passam. E bom, eu não queria comparar, mas vou comparar até com o Linha Mortal, que trazia todas as questões de aprofundamento dos personagens e dos dramas de cada personagem. Aqui é tudo passado, quase não existe, ou é resolvido de uma forma simplória, de uma forma extremamente unidimensional, tu não vê camadas nos personagens. Então só por isso
o filme ele já mostra uma decrescência. Fora que ele consegue ser mais moralista que o filme anterior, que era da década de 90. A gente tá em 2017, podia ser um filme muito mais pra frente, trouxesse outras questões que envolvem a medicina e que envolvem os dramas que os personagens têm. É muito triste que fizeram um filme como esse. E se é a primeira vez que você está vendo um vídeo meu, tem um sistema de notas um pouquinho diferente. Se eu der de B pra cima, o filme ele vira eterno. E se eu der de C pra baixo, o filme ele vai pro inferno. E a minha nota para Além da Morte é um D-, ou seja, ele vai pro inferno. Se você gostou desse vídeo, deixa o teu like aí embaixo. Se você é novo ou nova por aqui, te inscreve no canal. Se estiver me vendo pelo Facebook, clica na nossa página e curte lá, facebook.com/cineeterno. Tem o nosso Instagram, @cineeterno, e o nosso site cineeterno.com.br. A gente se vê numa próxima.